Gama conheceu seus adversários na Copa Sul-Americana, galera. É isso mesmo. Ontem ocorreu o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Vasco vai enfrentar o Melgar do Peru, fora de casa, do dia 1º ao dia 3 de abril. Isso mesmo, torcida vascaína. E do dia 8 até o dia 10, o Vasco vai enfrentar o Porto Cabelo aqui em São Januário, galera. As datas ainda não estão definidas, por isso que tem uma margem de erro aí, né? No caso do dia 1º ao dia 3 de abril, o Vasco enfrenta o Melgar do Peru, fora de casa. Vai ser a estreia do Vasco aí na Sul-Americana 2025. E do dia 8 até o dia 10, o Vasco enfrenta o Porto Cabelo da Venezuela, no caso, aqui em São Januário. O Vasco vai estar estreando na Copa Sul-Americana, primeiro jogo no Rio de Janeiro, né, no caso. E do dia 22 até o dia 24, o Vasco recebe de novo, jogando em São Januário, jogando em casa. Recebe aí o Lanús da Argentina, galera, isso mesmo. Lanús é o time mais chato aí, né? Foi semifinalista ano passado, foi eliminado pelo Cruzeiro da Sul-Americana. E galera, o Vasco tem tudo aí para se classificar em primeiro lugar nesse grupo. Eu tenho fé, eu acredito no time do Vasco, mas tem que mudar a postura, tem que mudar tudo, tem que começar a jogar com raça, força de vontade, mostrar que aqui é Vasco, não ficar jogando sem sangue, igual vem jogando nesses jogos aí do Campeonato Carioca, né? O Vasco fez um campeonato muito ridículo, chegou na semifinal, mas já é uma obrigação do Vasco, tá sempre chegando nas semifinais do Campeonato Carioca, né? Chegar na final também é obrigação. Então o Vasco não fez mais do que sua obrigação. Então o time do Fábio Carille tem que melhorar muito, tem que mudar muita coisa se quiser sonhar com o título da Copa Sul-Americana, ou até mesmo fazer aí um bom campeonato na Sul-Americana, chegar na semifinal e quem sabe até na final, né? Mas muita coisa tem que mudar. E cara, o Vasco também enfrenta o Santos do Neymar, né, dia 30, pelo Campeonato Brasileiro aqui em São Januário. Então tem que ficar ligado aí, que as datas aí estão coladas, né? Do dia 1º até o dia 3, o Vasco vai enfrentar o Melgar fora de casa na Copa Sul-Americana 2025. E o presidente Pedrinho tem que ficar ligado aí. Não pode vacilar com esse calendário. Tiver que procurar aí mudar datas e horários aí, tem que ficar sempre na ativa para não sacanearem o Vasco, né? Botar o Vasco aí para jogar sem ter tempo de descanso, né? Já que vai enfrentar o Santos dia 30 e do dia 1º ao dia 3 a Conmebol pode estar marcando o Melgar e Vasco. Então o ideal seria aí, o dia 3, esse jogo, Melgar e Vasco, galera, pela Sul-Americana, a estreia do Gigante da Colina. E no caso, dia 5, já tem um jogo aí marcado contra o Corinthians, né, no caso. Então, o Vasco tem que se ligar aí nessa situação de datas aí, para não tá passando aí perrengue, passando raiva aí, ou até mesmo ser sacaneado. Tem que ficar ligado aí, porque depois que as datas estiverem marcadas aí, não vai ter como alterar, e isso pode prejudicar o time do Vasco, o desempenho, né, dentro de campo, fora de campo. Então tem que se ligar nas datas aí, galera. E no caso, no dia 12 de abril, o Vasco tem um jogo marcado contra o Sport, galera.
Isso mesmo. E do dia 8 ao dia 10, o Vasco pode estar jogando a Copa Sul-Americana, no caso, o confronto que o Vasco vai receber o Porto Cabelo, que é o time venezuelano, aqui no Rio de Janeiro. E dia 12 tem um confronto marcado contra o Sport Recife. Isso mesmo, família vascaína. Então o Vasco tem que se ligar nessa situação de datas aí, para não estar se enrolando. E galera, tem uma declaração que o Marcelo Santana deu, e eu vou estar comentando aqui. Marcelo Santana falou que o Vasco tá com o elenco pronto, tá tudo resolvido, não tem nada para mexer, tá tudo certo no Vasco. O Vasco parece que foi campeão carioca, né? Tudo para ele tá bem, né, no caso. E ele falou que o Vasco já tá com o elenco praticamente fechado e no máximo 1 ou 2 reforços aí para essa temporada, galera. 1 ou 2 reforços ele vai contratar nessa janela doméstica para essa temporada, no caso. Temporada que eu falo, né, até o meio do ano, que abre a outra janela, para vocês entenderem aí, não achar que é 1 ou 2 contratações para passar o ano todo. Claro que não. No meio do ano muitos jogadores vão sair e outros jogadores vão chegar para vestir a camisa do Gigante da Colina. E galera, com essa declaração que o Marcelo Santana deu em entrevista para a Cazé TV, que fez a cobertura aí, né, do sorteio da Copa Sul-Americana, Marcelo Santana falou que o Vasco só precisa de ajuste no seu elenco e vão chegar aí no máximo 1 ou 2 reforços, e a prioridade aí é atacante. Galera, esse Marcelo Santana parece que está satisfeito, né, com tudo que vem acontecendo no Vasco. Para ele tá tudo uma maravilha. Parece que o Vasco foi campeão carioca, parece que o Vasco ganhou 3 vezes do Flamengo, né? Então tá complicado. Ele esquece que o time ainda precisa de um volante. Isso é minha opinião, precisa de um volante para estar ajudando o Hugo Moura ali no meio de campo. Precisa também de pelo menos um zagueiro para ser titular, galera. Para ser titular, porque o Maurício Lemos não tá tendo condição de jogar. Eu não sei o que acontece, o cara ainda não adquiriu sua melhor forma física, ainda está muito abaixo. E o Lucas Freitas é um zagueiro interessante, sim, vai ajudar muito o Vasco, mas também não é essa Coca-Cola toda. Pode ajudar sim, não vou aqui falar que não presta, vai ajudar muito o Vasco nesse ano. O Vasco vai precisar dele, até porque o Vasco disputa Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, galera. 3 campeonatos aí. O Vasco precisa no mínimo de mais um zagueiro que venha para ser titular. Vai ser o Valbuena? Não sei, galera. O Valbuena pode estar fechando um contrato, um pré-contrato com o Vasco no meio do ano, mas ainda vai demorar um pouco. Na minha opinião, o Vasco tinha que trazer um jogador, um zagueiro para ser titular. Tem que procurar, cara, garimpar aí nos times brasileiros, né? Agora com o fim do campeonato estadual chegando aí para todos, né? Lembrando que ainda tem alguns campeonatos que estão em disputa, mas o Marcelo Santana tem que ficar de olho aí nos times destaque aí dos campeonatos regionais do Brasil, galera. Tem muitos times pequenos aí em São Paulo, tem muitos times pequenos em outros estados aí, na Rio Grande do Sul, Minas. Tem zagueiros bons nesses clubes e o Vasco tem que ficar antenado, tem que ficar ligado, tem que botar esses scouts para trabalhar. Não sei para que esses caras, não sei o que eles fazem, né, no Vasco, para ser sincero. Esses caras têm que trabalhar e trazer reforços aí pro Vasco, procurar zagueiros aí que foram destaque em suas equipes aí nos estaduais, times como Mirassol, times como América Mineiro, Atlético Mineiro,
Juventude, entre outros times aí, cara. Tem times grandes aí também, né? Com zagueiros bons, então eles têm que dar o jeito deles e trazer um zagueiro e trazer um volante, galera, na minha opinião. E vamos precisar também de um atacante veloz. E isso Marcelo Santana praticamente prometeu, que o Vasco está atrás de atacante, está atrás de um centroavante para estar reforçando seu elenco. Na opinião dele, o setor do ataque é o setor mais carente no momento, né? No caso, centroavante, né? Já que o Verratti caiu um pouco de produção nesses últimos jogos aí contra o Flamengo. Nos clássicos ele não funcionou. Então, Marcelo Santana tem a ideia de trazer, pelo menos aí, um centroavante, um atacante aí que seja de velocidade. Na minha opinião, né, se ele trazer um cara centralizado, que é pivô, igual o Verratti, não vai dar certo. Tem que trazer um cara de velocidade. E é isso, cara. Estamos aí agora focado nos campeonatos que irão começar. Dia 30 começa a primeira batalha, o Vasco enfrenta o Santos do Neymar, que também tem como destaque Soteldo e Guilherme, jogando muita bola nesse time do Santos. Depois pega o Melgar fora de casa, do dia 1º até o dia 3 de abril. E assim começam as batalhas. Depois vem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, praticamente aí no dia 5, um jogo atrás do outro. O Pedrinho tem que ficar ligado nessas datas para não acabar atrapalhando o Vasco. E precisamos sim de reforços. E galera, vamos por tudo aí. O Vasco tem grandes chances aí de fazer ótimos campeonatos, fazer um ótimo Brasileirão, fazer também uma ótima Sul-Americana, né? Competir nesses campeonatos, e também tem muitas chances de chegar longe aí também na Copa do Brasil. Mas tem que mudar também a atitude, tem que trabalhar muito. O técnico Fábio Carille, agora, a partir desse momento, eu desejo muita sorte para você, que você consiga botar esses caras para jogar bola aí, que o Vasco vai precisar muito dessa galera. E temos 3 campeonatos aí, né, em andamento. Também temos que se livrar de muitos jogadores inúteis para estar abrindo espaço aí no elenco, né? E também economizando dinheiro para tentar fazer contratações, galera. Empresta Jean Davi, some com Alex Teixeira, some com o Souza, empresta Esforza, empresta Capaz, empresta essa galera toda aí, fazer uma limpeza nesse departamento de futebol para trazer aí reforços, porque a gente vai precisar. Que a Sul-Americana do Vascão, essa Sul-Americana é do Vascão. Vamos com tudo em busca do tricampeonato sul-americano, galera. Contando com a nossa Liberta, vamos em busca aí do tetra do continente, porque aqui é Vasco, galera. Vamos pensar positivo, vamos confiar, mas muita coisa tem que melhorar, muita coisa tem que mudar. E é isso, família. Falando aqui mais um pouco para finalizar, nosso vídeo, os confrontos aí, para mim, mais difícil vai ser o Lanús da Argentina, que é um time tradicionalíssimo, é um time que já ganhou, né, se eu não me engano, a Copa Sul-Americana e foi semifinalista agora, ano passado, né, contra o Cruzeiro. Inclusive já fez final de Libertadores, perdeu pro Grêmio. É o time mais difícil, o Vasco tem que ter muita atenção. E lembrando, galera, o Vasco tem que procurar se classificar em primeiro lugar para estar indo direto para as oitavas de final, que o time que fica em segundo na Copa Sul-Americana vai para os playoffs, né? E enfrenta o terceiro colocado da Libertadores. O time que é eliminado da Libertadores e fica em terceiro vem para os playoffs da Sul-Americana. Lembrando vocês que ainda tem isso. E o Vasco tem que procurar se classificar em primeiro lugar para não jogar os playoffs aí da Sul-Americana, galera. E o Melgar do Peru e o Porto Cabelo da Venezuela, o Vasco tem muitas chances
de ganhar o jogo aqui e ganhar o jogo lá. Mas para isso tem que jogar bola, galera. Na teoria, tudo é muito fácil, tudo é muito bonito, entendeu? Na teoria, esses times são muito ruins e o Vasco são bons. O Vasco é bom, né? Em vista deles. Mas na prática é totalmente diferente. É 11 contra 11. Então o Vasco tem que ficar ligado aí e não menosprezar adversário nenhum. O Melgar está em primeiro lugar do campeonato do Peru. Já o time do Lanús é um time muito perigoso, é um time tradicionalíssimo, né, do campeonato argentino. Já o Porto Cabelo, da Venezuela, não oferece muito perigo, é um time fraco mesmo, né? O Vasco tem que procurar ganhar o jogo aqui, ganhar o jogo lá, contra o Porto Cabelo. E é isso, cara. Vamos em busca do tricampeonato da Copa Sul-Americana, vamos pensar positivo. E tamo junto aí, fica com Deus, saudação vascaína. Não esquece de deixar aquele likezão, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o nosso vídeo, sobre os times que o Vasco vai enfrentar, né, na fase de grupo da Sul-Americana. E também sobre o posicionamento aí do Marcelo Santana. Valeu? Fica com Deus aí, tamo junto, saudação vascaína.